Minutos, tem informação exclusiva chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, apuração da repórter Giovana de Boer, que está ao vivo conosco e vai contar para vocês onde está indo parar boa parte da grana que é arrecadada com o suor do seu imposto aí, ouvinte, do nosso imposto, viu? Cláudio, Thaís e todos que estão nos acompanhando. Giovana, conta pra gente aí quantas cidades, né, estão gastando mais do que elas arrecadam, como que esse dinheiro chega para elas e qual é o balanço desse levantamento exclusivo que você vai mostrar agora aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Um ótimo dia para você, Pedro, Thaís, Cláudio, todo mundo ligado aqui no Jornal Gente. São 31 cidades, viu, Pedro, do estado de São Paulo, que gastaram mais com as câmaras municipais do que arrecadaram o ano passado inteiro. O ponto comum é que são municípios bem pequenos, com população inferior a 6 mil habitantes. A menor cidade do estado se chama Borá e que fica na região de Marília, tem apenas 838 habitantes e justamente é a que lidera o ranking. Em 2020, as receitas do município somaram R$ 532.524 e os gastos do legislativo superaram os 720 mil. E essa cidadezinha, Borá, tem 9 vereadores, que é o mínimo possível, permitido então por lei. E feitas as contas, colocando na ponta do lápis, a gente consegue perceber que cada vereador representou em gastos quase R$ 900 para cada habitante da cidade. São R$ 859 que cada morador pagou do seu bolso para sustentar esses vereadores que se reúnem só 2 vezes por mês. E para a gente ter uma noção do que isso significa, Thaís, Pedro, Cláudio, ouvintes, em Guarulhos, a segunda cidade mais populosa do estado, a média por vereador ficou entre os R$ 75 na mesma comparação, ou seja, nos 12 meses do ano passado. Eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Borá, o João Nespoli, e ele vai tentar justificar essas despesas. Na realidade, a Câmara de Borá, pela renda per capita, é a mais cara do estado de São Paulo, por conta do número baixo de habitantes. Ela tem um custo de uma cidade equivalente a 10 mil habitantes, por exemplo. Os gastos da Câmara não são abusivos, muito pelo contrário. A gente procura gastar somente o necessário, como, por exemplo, a Câmara possui 3 funcionários e 9 vereadores, o número mínimo estabelecido pela legislação. E quantas vezes por semana os senhores se reúnem para debater os interesses da cidade? 2 vezes mensais. Tá aí, então. E os gastos dessas câmaras municipais... Hoje você foi otimista, hein? Quantas vezes por semana? E aí a gente lembra o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes que os gastos das câmaras municipais bancam, além do salário dos vereadores e funcionários, despesas com transporte, alimentação, água e luz, por exemplo. E aqui vai uma explicação por que existem tantas pequenas cidades no estado e até no Brasil todo, né? Isso porque até o ano de 1996, os próprios estados podiam criar municípios. Mas daí para frente, com o endurecimento da lei, a competência passou a ser do Executivo e Legislativo federais. Enquanto as regras eram mais flexíveis, muitas cidades foram criadas, colaborando e muito para que o país alcançasse a marca de 5.570 municípios hoje em dia. Por isso, existem tantas pequenas cidades que não conseguem se sustentar. Isso é o que vai explicar para a gente o economista Raul Veloso, especializado em contas públicas. Normalmente, nessas tentativas, existe a vontade de lideranças políticas locais de se beneficiarem financeiramente. Em geral, a fome pelo dinheiro é muito grande em relação ao tamanho das comunidades e em relação àquilo que elas vão arrecadar, aí não fecha a conta. E ainda no caso de Borá, Thaís, o total de 9 vereadores para 838 habitantes equivale a mais de 1% da população. É como se a cidade de São Paulo tivesse na mesma proporção mais de 120 mil vereadores. Por essas e outras, o Estado brasileiro como um todo tem um tamanho imenso, um peso para o desenvolvimento do país, observa o cientista político Fernando Schiller. A multiplicação de pequenos municípios, especialmente municípios com 5, 10 mil habitantes e que não têm condições de sustentabilidade própria, é fundamental. Por quê? Porque se drena recursos da sociedade para estruturas administrativas, né? Recursos esses que poderiam ser direcionados para quê? Para investimentos, para educação, para saúde, enfim, ou mesmo permanecer no bolso do contribuinte.
E nesse sentido, esse assunto vem sendo discutido no Congresso Nacional no âmbito do Pacto Federativo, que pode então redefinir as regras para a existência dessas cidades. O Fernando Schiller afirma que a discussão é bem complexa e acaba esbarrando no interesse do próprio meio político, que se beneficia da existência de tantos municípios. Porque é muito difícil, depois que você cria o município, enfim, ali você cria uma elite política, você tem os vereadores, você tem o prefeito, você tem conexão com os deputados estaduais e federais ali da região, e a própria comunidade organizada se habituou em ter aquele suporte de uma prefeitura local. Então você tem todo um mundo político organizado que faz pressão no sistema político, no Congresso, né, e torna muito difícil reverter municípios, a criação de municípios que foram realizadas no país. E não é só no estado de São Paulo que tem pequenas cidades que não conseguem se sustentar, viu? Hoje, 1/3 dos municípios do Brasil todo não arrecadam o suficiente para sequer pagar as despesas administrativas. E eu vou repetir a informação de abertura da matéria da Giovana de Boer, informação exclusiva aqui no levantamento da Rádio Bandeirantes. 31 cidades no estado de São Paulo gastam mais com a Câmara do que arrecadam para tudo. Limpeza, saúde, educação, funcionalismo público, qualquer obra de benfeitoria, essa é a arrecadação da cidade. A Câmara Municipal custa mais do que tudo isso. 31 cidades. Ô, Gi, você tem a lista dessas cidades aí? Tenho sim, Thaís. São cidades muito pequenas que eu confesso que particularmente eu não tinha ouvido falar nem na metade delas. Nem eu, viu? Vamos lá, então? Vamos. São Arapeí, Aspásia, Balbinos, Barão de Antônia, Bom Sucesso de Tararé, Borá, Borebe, Cruzália, Dirce Reis, Emboaba, Emilianópolis, Flora Rica, Iporanga, Lutécia, Nantes, Nova Canaã Paulista, Nova Guatuporanga, Óleo, Pracinha, Ribeira, Ribeirão dos Índios, Sagres, Sandovalha, Santa Cruz da Esperança, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, São João das Duas Pontes, Timburi, Torre de Pedra, Ubirajara e Vitória Brasil. Ganha um sorvete, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que provar que conhece, 10 cidades aqui dessa lista. Ganha um pote de sorvete. É essa a discussão que a gente tem que ter, não é? Pedro Campos, Cláudio Humberto, ouvinte da Rádio Bandeirantes. É essa a discussão de fundo do país, né, Cláudio? É o custo público, né, para nós todos, né, porque afinal de contas, quem sustenta os moradores de cada um desses 31 municípios não são os munícipes como a legislação prevê, né, ou preconiza, somos todos nós. E nós é que estamos sustentando esses vereadores malandros que custam mais ao município do que o município é capaz de arrecadar. Não é isso. E o pior é a gente olhar para um lado, olhar para o outro e você não identificar nenhuma saída para isso, né? Não há o mais mínimo interesse de governadores, de deputado federal, de senador, de presidente da República. Não há o mínimo interesse de acabar com isso. Sabe por quê? Porque isso foi criado para beneficiá-los. Os vereadores que estão lá sem fazer coisíssima nenhuma, se reunindo vergonhosamente 2 vezes por mês para discutir nada, lá em Borá, ou em Aspásia, ou em qualquer outro dos 31 municípios que a Giovana acabou de ler aqui a relação, né? Todos esses municípios, esses vereadores, na verdade, além de encherem os bolsos de dinheiro público, eles são cabos eleitorais de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores e também de presidentes. Então, estão lá para isso. Estão lá para fazer campanha para eles, entendeu? É exatamente por isso que eles desmembram municípios, criam outros, que é para criar a sua própria estrutura, pegar o seu cabo eleitoral, daquilo ali que era um distrito, transforma aquilo em município, e o cabo eleitoral que dominava ou domina, digamos assim, a maioria dos votos naquela localidade, será o prefeito, né? Será, no mínimo, o vereador, e eles vão se revezando, né? Uma eleição, o cara é eleito prefeito, talvez reeleito, na seguinte um outro vereador vai e ocupa o espaço, e vão se revezando no controle do dinheiro público. Precisamos de um país sem vereadores.
ou pelo menos que se limite o número se limite a existência de esse seria o ideal, né? A existência de câmaras municipais em municípios que possam sustentá-las, né? Desses 5.000 e tantos 5.700 municípios brasileiros, ora, é preciso manter câmaras municipais em municípios talvez acima dos 5 milhões. É isso aí, Cláudio, só para cima 5 disso. 5 milhões de habitantes. Fora disso, zero, né? Ou então adotar princípios que são, ou providências ou estruturas que são adotadas, por exemplo, nos Estados Unidos, com os condados, né? Cada grupo de cidade constitui um condado, e esse condado é que tem um parlamento local e discute as questões que são próprias ali daquela região. Ou faz isso, ou nós estaremos condenados a sustentar esses malandros para sempre. E quando eu me refiro a malandros, não é só o vereador de Borá, é o vereador de Borá e toda aquela cadeia política, né? A que ele serve. Ele está ali, mas é a figura mais importante que pode existir, não é para o munícipe, mas é a figura mais importante que pode existir para o deputado estadual, para o deputado federal, para o senador, para quem ele pede votos. Ô Cláudio, tem mais uma coisa, né? Se você, nessas pequenas cidades, você torna o cargo de vereador, como foi no passado, muito mais como um título, né? Você vai atrair realmente, sem salário, sem mordomia, sem esses vencimentos todos, você vai atrair para esses cargos justamente as pessoas que estão interessadas, né, em participar sem ter nenhum tipo de contrapartida. Com isso você vai acabar com a corrupção, você vai diminuir a corrupção pelo menos, né, porque muitos desses aí que entram para essa mordomia toda, eles têm outros interesses, né, não é o interesse da cidade, não é o interesse local lá, então é preciso focar exatamente nesses números que foram trazidos aqui pela repórter Giovana Deboer. Você acha justo o morador de Borá ter que entregar um salário mínimo por ano para sustentar essa estrutura? É isso que está acontecendo. E não só essa pergunta, Pedro. Você acha justo? Porque é claro que Borá segue existindo, mesmo consumindo todos os recursos na Câmara Municipal. Lá tem saúde, lá tem educação, tem uma mínima estrutura pública e quem paga isso somos nós. Porque se a cidade não é sustentável, autossustentável, ela vai receber dinheiro de algum lugar. E não tem mágica, o dinheiro não se fabrica, o dinheiro se arrecada e redistribui. Está saindo do seu bolso. Aliás, Giovana, não sei se você tem esse número aí, quanto custam as câmaras municipais, aí o legislativo municipal aqui em São Paulo? Existe algum levantamento global, assim, pra gente ter ideia do montante, né, que essas 640 e poucas cidades aí representam para os cofres públicos? 3 bilhões de reais, viu, Pedro? Tirando, claro, a Câmara Municipal de São Paulo, que tem seu próprio Tribunal de Contas aqui da cidade. Tribunal de Contas do município, isso. Então todas as outras cidades que é outro escândalo, cá para nós. Tribunal de Contas e município. Já tem o do Estado, para que do município? Exatamente. Mas tirando o da Câmara Municipal de São Paulo, então o orçamento das outras câmaras todas gira em torno de 3 bilhões de reais por ano. 3 bilhões de reais por ano, Pedro. E dava dinheiro para, hein, Cláudio Humberto? Dava para fazer muita coisa, hein, né? Principalmente nessa pandemia aí que a gente tá passando. Olha que momento para refletirmos aí com esses números trazidos aqui pela Giovana. Obrigado pelas informações aí, parabéns pelo levantamento, viu, Giovana? Obrigada Parabéns, a você. Giovana.